Olá, queridos amigos, queridos irmãos de ideal, que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ampare a todos e Jesus nos envolva num clima de fraternidade, de amor, de paz e de luz. Nós vamos iniciar hoje o nosso trabalho com uma canção do companheiro Paulo Barbosa, de Cachoeira Paulista, Basta Só Sentir. Basta só sentir, não é preciso mais tocar para crer, que a incerteza de então se desfez no tempo e na luz da razão. Eu agora entendo que me visto num corpo, mas o Espírito eterno eu sei que sou. Faz-me um bem dizer que agora conheço Jesus. No livro Recados do Além, Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, num dos capítulos, narra o momento em que um discípulo pergunta ao seu mestre: Mestre, a morte existe? E o mestre respondeu: não, a morte não existe, a vida é uma criação imortal de Deus. E após breve pausa, o discípulo reiterou a pergunta: então a morte não existe? E desta feita, o mestre assim respondeu: sim, a morte existe, num certo sentido que nos cabe aceitar. A criatura que deixa de amar começa logo a morrer. No Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, Allan Kardec faz a consideração de que esta expressão do Cristo, meu reino não é deste mundo, é o ponto essencial ou fundamental, central do seu ensinamento. E por isso Allan Kardec colocou como um dos primeiros capítulos da obra do Evangelho. Porque deve ser o alvo, diz ele, de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Então, a imortalidade da alma como um pilar básico da justiça divina. Desde que fomos criados por Deus, embora simples e ignorantes, mas dotados de perfectibilidade. Somos os construtores dos nossos próprios destinos, herdeiros de nós mesmos e vítimas de nós mesmos. A condição da imortalidade que nos faz guardar a própria individualidade com a nossa historiografia espiritual, sendo o nosso próprio íntimo, ou seja, quem somos, o espírito que somos, o escrínio, o baú das nossas próprias recordações. E no Livro dos Espíritos, na questão 171, quando Allan Kardec perguntou aos espíritos a respeito do dogma da reencarnação, do que estaria baseada a reencarnação, os espíritos responderam sobre a justiça de Deus e a revelação, pois repetimos sem cessar: um bom pai sempre deixa aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Outro pilar básico da justiça divina, a reencarnação, a imortalidade da alma, criados assim por Deus, jamais deixaremos de existir, sendo os construtores dos nossos próprios destinos e tendo uma porta sempre aberta ao nosso arrependimento, quando as sementes que lançamos pelo caminho são sementes que nos levarão aos frutos amargos, mas tendo a condição do arrependimento, com a devida reparação do dano, para que possamos
atingir um estado de melhoramento e um dia cheguemos à perfeição, que é um projeto divino para cada um de nós. Projeto individual e projeto coletivo. No livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec fala sobre o Código Penal da vida futura, na questão 33, diz ele: malgrado a diversidade dos gêneros e dos graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode se resumir nestes 3 princípios. Primeiro, o sofrimento está ligado à imperfeição. Segundo, toda imperfeição e toda falta que lhe é consequente carrega consigo o seu próprio castigo, por suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença é a consequência dos excessos, o tédio a da ociosidade, sem que haja uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Terceiro, todo homem, podendo se desfazer das suas imperfeições, por efeito da sua vontade, pode se poupar dos males que são as suas consequências e assegurar a sua felicidade futura. Tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Então, a imortalidade e a reencarnação como pilares básicos na compreensão da justiça divina. E, quando vamos estudar o livro O Céu e o Inferno, neste capítulo 7, das penas futuras segundo o Espiritismo, Código Penal da vida futura, esses 3 pontos basilares para a compreensão desse estado de coisas. Primeiro, o sofrimento está ligado à imperfeição. Deus nos criou simples e ignorantes, dotou-nos de perfectibilidade, embutindo em nós todas as potencialidades que haverão de surgir, de despertar, conforme o nosso processo de amadurecimento. Criaturas inacabadas, daí imperfeitas, agimos e reagimos conforme o que pensamos, conforme o que somos. Somos responsáveis pelos nossos atos no grau da nossa ignorância ou do nosso conhecimento. Daí vem a nossa culpabilidade, como nos explicam os Espíritos. E a justiça divina, baseada então neste grau de conhecimento que temos, ou do não conhecimento que temos acerca das coisas da vida, e conforme as nossas ações, as nossas reações, os nossos impulsos, passando então pelas experiências necessárias para o nosso crescimento, porque um bom pai sempre deixa uma porta aberta ao arrependimento de seus filhos. Então, sofrimento ligado à imperfeição. O que fazemos, o que pensamos, como agimos, os caminhos que escolhemos, as opções que fazemos, ligadas ainda à nossa própria natureza, o nosso estado de adiantamento moral, o nosso grau de adiantamento moral. E tanto quanto amadurecemos, despertamos as consciências e passamos a fazer as melhores opções, a escolher os melhores caminhos, fatalmente chegaremos a estados mais felizes. Mas na condição de espíritos imperfeitos, sofremos então o resultado das nossas próprias escolhas. A imperfeição nos trazendo ainda estes efeitos difíceis, conflituosos, em virtude das nossas próprias escolhas. E a conquista que devemos fazer das virtudes para que nos melhoremos. E, naturalmente, a partir da nossa melhora, os efeitos também serão positivos. A conquista das virtudes baseada na conquista de nós mesmos. Deus embutiu em nós todas essas potencialidades
Então é necessário esta viagem para dentro de nós mesmos para nos autoconquistarmos. Diz Joana de Ângeles no livro Ser Consciente, no último capítulo, A Conquista de Si Mesmo, quando está encerrando o livro, diz ela: a conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser, do esforçar-se para triunfar e do viver para jamais morrer. O querer. O que queremos ser? Então, a justiça divina baseia-se na nossa vontade, no desejo que temos de acertar. E este desejo, este impulso, passa a ser melhorado tanto quanto nós melhoramos as nossas intenções e o grau do nosso conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aos poucos vamos nos libertando dos antigos condicionamentos, chamados condicionamentos atávicos, da roupagem do homem velho, para nos vestirmos com a túnica preparada para as bodas, como diz o Evangelho, né? E vamos então nos melhorando e continuadamente perseverando no caminho, haveremos de aproveitar os frutos saborosos deste nosso processo de autoaperfeiçoamento. Continua Allan Kardec dizendo que toda imperfeição e toda falta que lhe é consequente carrega consigo o seu próprio castigo ou a sanção, né? A vida nos traz resultados dentro da lei de ação e reação. Isto é da própria justiça divina, a cada um segundo as suas obras. Então nós sofreremos, tanto quanto sofremos, as consequências dos nossos atos, até mesmo daqueles que sejam por pensamento, o que nós pensamos. E tanto quanto nós nos convencemos disto e passamos a cuidar do nosso espírito, dos nossos pensamentos, das nossas escolhas, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, isso vai nos trazendo um outro alento, né? Porque veremos sim o resultado desta nossa pacificação. Vamos nos pacificando, vamos buscando as atitudes mais consoantes com o Evangelho do Cristo, que estejam de conformidade com as leis de Deus. Neste mesmo livro, Recados do Além, no outro capítulo, Emmanuel narra um discípulo, a história de um discípulo perguntando ao seu mestre: o que é liberdade? O que é ser livre? E segundo Emmanuel, o mestre assim respondeu ao seu discípulo: se ainda não conheces as leis de Deus, estás livre para fazer o que queres. Mas se já conheces as leis de Deus, estás livre para fazer o que deves. Então Deus nos criando seres imortais, espíritos simples e ignorantes, lançando-nos nas diversas encarnações para o nosso processo de autoaperfeiçoamento, tendo embutido em nós todas as potencialidades que haverão de surgir conforme o nosso despertamento, o nosso amadurecimento, nos tornando responsáveis pelos nossos próprios atos, mas ao mesmo tempo esta avaliação sendo feita diante do nosso grau de maturidade ou do nosso grau de adiantamento moral. O uso da nossa liberdade diante daquilo que queremos, mediante o que sabemos ou mediante a ignorância que temos ainda frente a algum conhecimento, e aquilo que já conhecemos e que a partir de então nos chama a esta responsabilidade pelos nossos próprios atos, tendo então a liberdade de fazer aquilo que realmente nos cabe fazer, porque é assim que nós já entendemos a vida. Este entendimento, então, segundo Allan Kardec, na continuidade, todo homem, podendo se desfazer das suas imperfeições por efeito da sua vontade, pode se poupar dos males que são as suas consequências. Então, esse entendimento nos dando condições, nos trazendo fatores favoráveis ao nosso aperfeiçoamento, a chamada reforma íntima, né? Quando nós então buscamos caldear os nossos sentimentos, sublimar os nossos ideais, elevando os nossos pensamentos ao alto e direcionando esta nossa vontade pelo desejo positivo de acertarmos, né? Então nós estamos buscando, sim, dentro deste processo do nosso aperfeiçoamento, da nossa autoconquista,
deste trabalho íntimo, né, que deve ser feito por cada criatura que realmente quer crescer, quer se melhorar e quer ser feliz. E isto assegurando, então, o que diz Allan Kardec, nos assegurando a felicidade futura. E ele completa este capítulo 7 dizendo: tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Nós lembramos do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec fala sobre as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. Se estamos na Terra, passando pelas variadas experiências, podemos sim sofrer as consequências também dos nossos atos atuais, mas também podemos, de alguma forma, receber as mensagens que nós mesmos nos enviamos do passado, ou seja, o resultado daquilo que fizemos anteriormente nas nossas vidas pretéritas, sendo então as nossas aflições do hoje, muitas vezes, resultado destas nossas caminhadas anteriores, né? Dessas nossas peregrinações pelo passado. Então, as causas anteriores das aflições e as causas atuais diante dos atos que temos hoje, do que pensamos hoje, do que falamos hoje. Voltamos ao plano espiritual após o desencarne e fazemos a reavaliação daquilo que vivemos na Terra. Então, a justiça divina, tanto no céu, plano espiritual, quanto na Terra, nos encontrando a cada um de nós, porque assim como Deus abre as portas aos filhos e sempre as deixa abertas, as portas ao filho em arrependimento, mas também nenhum de nós consegue fugir da justiça, porque onde nós estamos, ali está a nossa consciência, porque as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Então, diante da nossa imortalidade, diante da nossa condição de seres reencarnantes, tendo o uso da vontade, do discernimento, do bom senso, da razão, para realizarmos as melhores escolhas e fazermos das nossas vidas este campo fértil para uma boa semeadura, a fim de que o nosso porvir seja mais feliz. É o que todos nós esperamos, em particular neste período de mudança, de transformação moral da humanidade, que as criaturas despertem as suas consciências, percebam a misericórdia divina, a bondade do nosso Pai, mas também a sua justiça, onde cada um de nós é responsável por si mesmo, sendo o construtor do seu próprio destino, herdeiro de si mesmo e vítima de si mesmo. Quem me verá? No ar um perfume, vago, mas que resume uma vaga promessa, uma promessa que mal posso adivinhar. No céu uma luz bruxoleia, estrela, que sei eu. É uma luz muito vaga, muito doce, grau acima da sombra, como se fosse uma estrela que se ocultara na alfombra. Mal posso compreendê-la. Paira no espaço uma doce cadência, eco, talvez uma palavra amiga, cantiga, cujo final ficou pairando como um guizo de veludo ouro, quase mudo, e que eu procuro aos poucos ir captando. Que me virá? Não sei. Esses prenúncios dizem-me tanto, perfume tênue, luz suave, canto. Ah, deixa-me enxugar todo o meu pranto. Quero cantar, sorrir, vibrar, alma dorida, nesta força que é Deus, neste Deus que é a vida. Muita paz.